Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Samuel, considerando hoje os acontecimentos narrados no capítulo 25 de Samuel. Embora, como eu sempre recomendo a leitura de pelo menos 3 capítulos por dia, e fazendo isso conseguiríamos ler toda a Bíblia num período de um ano. Tá aí talvez eu não tenha dito isso antes, mas essa é a tal finalidade. Mas considerando hoje os fatos narrados nos capítulos 25. E antes disso, a nossa reflexão de hoje tem como seguinte tema: seja você abençoado, abençoada pelo seu bom senso. Então, no sentido de que o bom senso que nós venhamos a ter, que o tenhamos reconhecendo como sendo bênção de Deus para as nossas vidas. E para fundamentar tudo isso, eu convido você a refletir comigo em alguns versículos do capítulo 25, então, de 1 Samuel. E vou estar aqui ampliando para a nossa leitura. A partir do verso 32 até 35. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me. Nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Bem, para que não fique descontextualizado o que vimos nesses 4 versículos, o que ocorre? O verso 1 do capítulo 25 fala da morte do profeta Samuel, mas já velho, idoso, vivido em todos os seus dias. E quando Samuel morre, todo Israel sente a sua partida, sente a sua morte, porque ele foi muito amado pelo povo e principalmente muito respeitado, pois Samuel, em toda a sua vida, demonstrou uma vida piedosa e, acima de tudo, um temor, uma reverência ao Senhor de todo o coração, e isso se refletiu em todo o tempo em que ele atuou como sacerdote, como profeta, como juiz perante o povo. Mas aqui já estava estabelecida a monarquia pelo reinado de Saul, e nesse contexto Davi já tinha passado um bom tempo como escudeiro e até a ponto como comandante do exército de Saul, mas Saul, tomado por ciúme, ele relegou Davi e passou a persegui-lo e jurá-lo de morte. E até aqui onde chegamos no capítulo 25, e como mencionei, 26 e 27, o contexto aqui para a vida de Davi foi uma vida de fuga, de refúgio, buscando até mesmo entre outros povos asilo políticos, como aconteceu em Gate, cidade da Filistia, em Moabe. Porque, embora Davi soubesse que Saul o estivesse
perseguindo, até querendo a sua cabeça, por ciúme, por arrogância, principalmente por saber que, ouvindo do profeta Samuel, de que o reino havia sido lhe tirado, ele, sentindo-se ameaçado, fez conforme a sua natureza corrompida, caída. Mas Davi, por ser muito diferente de Saul, temente ao Senhor, mesmo sabendo que Deus havia destituído Saul do reino, Deus permitiria que Saul concluísse o reinado até o final da sua vida, e Davi sabia disso. Então vimos uma ocasião em que Deus poupou Saul pela vida de Davi, e numa segunda ocasião também, que está narrado no capítulo 26, Deus também poupa a vida de Saul, mas não naquela ocasião em que Saul entra na caverna para se aliviar, mas em mais um contexto em que Saul estava perseguindo Davi, ele em um acampamento numa noite de madrugada, enquanto todo o exército de Saul dormia, e o atual comandante da guarda real de Saul, Abner, também dormia, todos dormiam. Davi e Abissai, seu primo, né, irmão de Joabe e tal, eles na surdina conseguem entrar no acampamento do exército de Saul, e situação muito parecida quando aconteceu na caverna, mas no acampamento, Davi ele consegue roubar a espada do comandante de Saul, Abner, bem como o jarro de Saul, jarro de água, ou seja, pertences muitos pessoais que ficavam próximos. E o contexto fala que estava Saul dormindo, e tudo isso estava próximo da cabeça de Saul, nesse acampamento. E Davi e Abissai furtam, e ao longo, voltando cada um para o seu acampamento, mas que embora houvesse uma distância muito grande entre eles, por meio de um vale, cada um de um lado de colinas, Davi grita: olha, Abner, você é um péssimo guarda. Cadê a tua lança? Cadê o jarro do rei? Não estão aqui nas minhas mãos? Veja que mais uma vez Deus poupa a vida do rei, mas foi por um descuido seu, Abner. Enfim, esse é o contexto do capítulo 26, apenas só para mostrar o quão rotineiro estava sendo essa perseguição do rei e o súdito Davi. Mas, voltando um pouquinho no capítulo 25, num desses meio que descanso dessa perseguição, mas Davi se refugiando no deserto, e tendo ele consigo pelo menos 600 homens, Davi, ele sabendo que este homem, porque aqui no texto aqui estamos falando de Davi, Abigail, esposa de Nabal. Abigail e Nabal eram prósperos. E numa ocasião anterior a esse incidente, quando Nabal levou suas ovelhas para serem tosquiadas no deserto, houve um encontro com o exército de Davi, e que Davi tratou Nabal com muita benevolência, e até mesmo servindo-lhe de protetor, para que todo o rebanho de Nabal não fosse furtado por salteadores. É muito comum naquela época toda essa disputa, não somente entre reis, mas quem eram detentores de propriedades, de serem furtados, e por meio de matança, né? Despojo, quase que
não necessariamente uma guerra civil, mas assim, não havia uma polícia estatal para fazer a proteção da propriedade privada. Não, as pessoas tinham que ter o seu meio que exército particular, homens à sua disposição, cada um fazia a proteção dos seus próprios bens. E só que Nabal, o contexto do capítulo 25 diz que tratava-se de um homem insano, um homem rude, um homem assim, muitas vezes entregue à bebedeira, mas assim, ainda assim afortunado, mas a prudência na vida de Nabal fugia longe. E pelo contrário, ele tinha uma esposa que era totalmente o oposto disso, Abigail. Naquela ocasião, na ocasião em que Nabal estava no deserto com todos os seus bens e desprotegido, Davi fez a proteção e prestando-lhe um favor, porque ele não tinha nenhuma obrigação com isso. E Davi guardou isso no coração, achando, em algum momento Deus vai usar a vida de Nabal para me abençoar quando eu estiver vulnerável. E a vulnerabilidade no caso de Davi, nesta ocasião, era com relação às suas necessidades e do seu exército de desprovimento de recursos para a subsistência. Então ele manda emissários, pelo menos 10 homens, aí ao encontro de Nabal, pedindo-lhe ajuda com suprimentos. E Nabal diz para os emissários: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu não tenho obrigação nenhuma para com ele. Os emissários voltam para Davi, dá o relatório, e Davi diz: que Deus amaldiçoe a minha vida se hoje, ou até ao raiar do dia, não sobre um homem, do sexo masculino, de toda a família de Nabal. Enquanto houve esse incidente da saída dos emissários da parte de Nabal, regressando para Samuel, um servo também de bom senso vai ao encontro de Abigail, esposa de Nabal, e conta tudo isso. E ela rapidamente cai em si. Puxa vida, que ato insano esse meu marido teve. E sem consultá-lo, ela era prudente, ela era a cabeça pensante dessa casa. Ela prepara o suprimento lá, 200 pães, 200 bolos, 100 bolos de uva, 200 bolos de pasta de figos, 5 cordeiros, prepara, e mais vinho, tal, coloca tudo isso em jumentos e vai ao encontro. Antes, ao encontro de Davi e o seu exército, ela já sabia, já premeditou tudo. Davi vai querer exercer vingança por um ato tão imprudente desse meu marido. E foi ao encontro de Davi e estava acontecendo justamente isso. Davi vindo ao encontro da casa de Nabal, mas Abigail também, e eles se encontraram pelo caminho, e esse é o contexto, é o ápice da história, de que Abigail, já encontrando Davi, desce do jumento, se prostra, se humilha, conta tudo isso, e olha que detalhe, ela puxa para si a responsabilidade do ato insano de Nabal, dizendo: a culpa é minha, Davi, porque eu não vi os seus emissários chegando. E se eu tivesse visto, eu teria me antecipado e teria trazido todo esse suprimento que agora está aqui. Receba, Davi, das mãos dessa tua serva. Eu me coloco como tua serva, está aqui. E aí Davi
elogia o seu bom senso, abençoa pelo seu bom senso, como está no verso 33. Seja você, Abigail, abençoada pelo seu bom senso. O teu ato me evitou que eu, pelas minhas mãos, derramasse sangue hoje. O teu ato merece elogio, esse seu bom senso. Marcos, você está aqui falando de bom senso, tudo, lógico, eu estou entendendo que você quer que imitemos Abigail no uso do bom senso. Marcos, você poderia definir sucintamente bom senso? Bom, posso sim, lógico, acho que você faria o mesmo que eu faria, dei aquela leve gulgada, mas gulgando, né, consultando o Google, mas lógico, uma definição de dicionário. Poderíamos definir bom senso, segundo Michaelis, né, como faculdade natural de julgar algo ou alguém de maneira correta e equilibrada, ou bem como bom senso, a capacidade ou aptidão de distinguir certo do errado, o bem do mal, o verdadeiro do falso, em questões cotidianas e corriqueiras que não exijam grandes reflexões ou soluções científicas ou técnicas, resolvendo assim problemas conforme o senso comum, resolvendo problemas conforme o senso comum, ou seja, mais o uso do bom senso. Bom, você está falando de bom senso e de senso comum. O que é senso comum? Senso comum seria o conjunto de ideias, opiniões ou pontos de vistas de um grande número de pessoas em um determinado contexto social, que às vezes impõem como naturais e necessárias, não admitindo grandes questionamentos e reflexões. Marcos, sucintamente, bom senso e senso comum. Bom senso é a capacidade natural para discernir. O senso comum é a opinião formada pela maioria, aceita pela maioria, ainda que seja errada. Então, assim, às vezes o senso comum está errado, ainda que seja a opinião da maioria. O bom senso não. Exige sim uma certa reflexão, mas não grande reflexão a nível técnico, mas o suficiente para fazermos discernimento de certo e errado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas um certo exercício de juízo, como vimos aqui em relação a Abigail. Ela viu toda aquela cena, puxa, era muito notório retribuir a gratidão. A gratidão. Nabal deveria ter sido grato pelo primeiro ato em ter sido protegido, mas ele retribui, e isso até nas palavras de Davi que está no contexto. Nabal retribui com o mal o bem que Davi lhe havia feito em proteger os bens de Nabal. Bem, Abigail vê tudo isso e sabiamente, rapidamente, consegue contornar toda essa história, até porque este seu bom senso veio daquele que é bendito, do Senhor, o Deus de Israel e o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, sim, imite esse bom senso. Busque diante de Deus esse bom senso, e isso é possível. E temos outros textos na Bíblia, muitos outros, principalmente entre Salmos e Provérbios, mas em toda a Bíblia, associando o que é a verdadeira sabedoria e como fazer o uso do bom senso. Tiro, por exemplo, aqui o Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Obedecer a Deus é a evidência do uso de um bom senso, e ele será louvado para sempre. Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Aqui em Provérbios é a sabedoria personificada, mas é trazendo a narrativa da própria essência do Criador, que é infinito em sabedoria. Então, quando temos o temor do Senhor,
vamos estar alinhado com essa sabedoria que é sinônimo do bom senso. É a sabedoria bíblica, é a capacidade natural de fazer o uso prático do intelecto em aplicar na vida os preceitos do Senhor. Ou seja, a sabedoria é eu saber o que fazer com na vida, no cotidiano, alinhado com a vontade do Senhor. Veja que Deus abençoou tanto a vida de Abigail, que passado esse incidente que falamos do encontro de Davi, quando Abigail volta para casa e naquele dia, mais uma vez, Nabal estava entregue à bebedeira. No dia seguinte, passado aquele momento da ressaca, é que Abigail conta tudo o que aconteceu. Aquilo foi um baque, um choque para Nabal, que ele fica estático. Vamos dizer, aquilo deixou ele abalado de tal forma que em 10 dias Nabal morre. 10 dias depois desse incidente. E aí, quando essa notícia chega para Davi, fala: agora mais uma vez eu vejo as mãos do Senhor sobre as nossas vidas, porque ele entendeu e tomou a minha vingança. Eu não precisei fazer isso pelas minhas mãos. E aí, rapidamente, sabendo que Abigail, agora já uma viúva, Davi já a pede, a toma em casamento. Ou seja, que mulher prudente. E Davi rapidamente, né, num uso rápido do intelecto, falou: eu preciso dessa mulher como minha companheira, uma mulher tão prudente como esta. Que eu e você, meu querido e minha querida, possamos, não somente por estes textos lidos, mas saber que quando fazemos uso do bom senso, alinhado com a palavra de Deus, com o temor ao Senhor, isso é bênçãos para a nossa vida. Então, busque esse bom senso, essa capacidade de discernir o certo do errado, alinhado, baseado na palavra do Senhor para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, a você, meu irmão, minha irmã, com a bênção do bom senso. Soberano Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer em Ti que o Senhor nos abençoa com o uso das nossas faculdades cognitivas, Senhor, que possamos fazer isso dependendo do Senhor, buscando no Senhor a sabedoria para viver uma vida coerente, equilibrada, de bom senso. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito. Abençoa-nos, Senhor, para que não incorramos no mero uso de senso comum, porque muitas vezes, ainda que a opinião da maioria prevaleça, muitas vezes essa opinião pode estar errada. Ainda que sejamos minoria no uso coerente do bom senso, podemos ter certeza que com o Senhor, ainda que numericamente inferior, mas com o Senhor somos maioria. E o bom senso e o teu temor, a tua sabedoria prevalece. Obrigado, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, amiga. Bom senso é a bênção do Senhor para as nossas vidas.